Olá, boa noite. Convidar a Giselda aqui. Nossa live é um pouquinho mais cedo hoje. Falar de crenças limitantes. Oi, amiga. Tá me, Oiê! tá me ouvindo? Tô, e você? Tô ouvindo também, bem. Tudo bem? Ah, então tá bom. Vamos para nossa live. Não tô de blush de novo, tá, gente? Tá muito frio aqui e, enfim, minha pele tá queimada de novo. Aqui tá friozinho também. Aqui também Que tá frio. gostoso. É. Ai, ai. Gi, vamos lá. Eu vou ensinar um exercício do Theta Healing. E é um exercício muito fácil, tem que estar hidratado para o Opa. exercício dar certo. E você, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu método, como que a gente descobre as crenças. Porque eu acho o método alfa tão interessante Então, e aí eu queria aprender, que os meus seguidores aprendessem com você esse método de como bacana. descobrir qual crença a gente tem. Legal. Vou falar um pouquinho então, né? E aí depois a gente Tá. entra aí na técnica que você vai ensinar, que eu também tô curiosa. Acho que eu conheço um pouco já, né? Que eu já andei lendo, né, alguma coisa sobre Theta Healing. E é tão interessante essa sincronicidade, né, das coisas, que eu comprei um livro sobre Theta Healing e tô terminando de ler ele. Aí depois eu te conheci e a gente também começou a ter esse contato. Olha como que é, né? É bem bacana. É. É, é. E eu Então tá, trabalhar com justo essa técnica também. é verdade. Então tá, eu vou falar um pouquinho, né? O método alfa, ele é uma técnica bem profunda, né? Onde a gente consegue fazer uma leitura da alma mesmo da pessoa ali, digamos assim, né? E hoje, assim, para a gente descobrir as crenças, né? Que é o tema da nossa live, eu costumo muito dizer que muitas coisas que a gente vai descobrir ali na primeiro encontro, na primeira sessão, é ainda um pouco raso, sabe? Por isso que a gente tem depois o acompanhamento, né? Porque as letras, né, alfa, significa o quê, né? O A é de anamnese, o L é de leitura, aí depois o F é de feedback, né, que é o retorno que a gente dá ali para o nosso cliente, e depois o outro A é de acompanhamento. O que seria esse acompanhamento? É um acompanhamento onde a gente vai trabalhar essas questões que a gente viu ali no primeiro encontro, né? Então, para descobrir essas crenças que a gente carrega, eu costumo dizer e observar também comigo como foi, né, que foi o processo, no nosso comportamento no dia a dia mesmo, sabe? Ali, é claro, na sessão a gente consegue identificar, né? Aonde é que está essa minha questão com a relação, por exemplo, com a rejeição, né? Com as feridas emocionais que a gente carrega. Mas depois, no nosso dia a dia, que é ali a gente vai analisando o que a vida está trazendo para a gente, né? Por exemplo, eu estou vivendo a minha vida. E eu tenho uma questão muito forte com relação a me relacionar com as pessoas, né? Eu tenho uma dificuldade de me relacionar com as pessoas. E aí, então, você vai entender por que, que a vida está me mostrando isso, né? Ou seja, é uma crença, tem algo no teu subconsciente, ali no teu inconsciente, que você carrega, que está te bloqueando de você ter acesso àquilo que você deseja, né? Então, analisando a nossa vida, a forma como eu estou vivendo, o que a vida está me trazendo, quais são os acontecimentos repetitivos que está acontecendo na minha vida, ou seja, o que eu desejo, eu não estou tendo a realização daquilo. Então eu sei que ali tem algo, entendeu? Ali tem alguma coisa para trabalhar. E aí, somando com essa terapia que a gente faz, onde a gente detecta também essas dores emocionais, né? Que aí não é só a crença, é uma dor emocional mesmo que você carrega. É claro que ela também pode ser tratada assim como uma crença. Porque é a forma como você viveu ali, né? Tudo que você experienciou, né? Desde que você está ali no ventre da mamãe, tudo que você experienciou, você identificou, né? Percebeu, né? Na verdade, você percebeu como algo. E esse algo que você percebeu, você acreditou nele, né? Então, virou uma crença, ou seja, você disse que é um ou seja, você está ali na barriga da mamãe e você viu alguma coisa, sentiu aquilo, percebeu de uma forma, você falou, é assim. A partir do momento que você falou que é assim,
transformou numa crença. Quando você nasce, o mundo ali fora vai começar a validar aquilo. Por quê? Porque você está emanando aquilo, né? Você já acreditou e disse que é. Aí você começa a ser validado pelo teu mundo externo. E aí, então, você vai viver esses momentos repetitivos na tua vida. E lá na frente, na vida adulta, é o exemplo que eu dei. Então, vamos analisar o seu comportamento, né? Como que tá, o que que você tá querendo para a sua vida e ela não tá te trazendo. Ou seja, você às vezes tem uma questão com o teu trabalho, com relacionamento, com dinheiro, né? Que é muito comum, a gente vê muito, né, sobre dinheiro, né? E aí você não tá identificando o que que tá acontecendo. É porque no teu consciente você quer isso, mas ali embaixo, mais profundo, nas suas emoções, no seu campo emocional, no seu inconsciente, tem uma informação que diz: não, isso não pode ser para você, não é bom para você. E aí então você consegue, através dos seus comportamentos, do seu dia a dia, ir detectando isso e fazer essa mudança. Tem um bichinho voando aqui. Entendi. Hoje, eu queria assim deixar bem claro também, eu não costumo usar, e eu acho que vocês também no Alfa não usam o termo crença limitante. Não. Porque na realidade, não é uma crença que limita. A gente a gente é um conjunto, a gente é completo com todas as crenças juntas, né? Nós somos completos com todas as crenças. E ser limitante ou não, não faz, porque no frigir dos ovos, no fundo, aquilo vai ajudar a gente em alguma coisa. Eu vou ter que atender a porta. Olha que absurdo. Ai, vai lá. É exatamente isso, né? E exatamente a forma como eu vejo a vida, tudo que ela está me trazendo. Os eventos que estão ocorrendo na minha vida é algo com uma informação gravada no meu inconsciente, nesse meu campo emocional, que eu não estou acessando, né? Gente, desculpa. Eu estava falando aqui mais um pouquinho do que eu estava dizendo, que é um pouco complexo, né, para entender, mas pode continuar. Então, muita gente usa esse termo crença limitante. Eu não costumo ver como limitação. É uma crença e a gente tem todas as crenças dentro da gente. A gente precisa entender o quê? Qual crença eu quero viver agora? Porque o que a gente faz no Theta Healing? A gente traz consciência, a gente traz luz para aquela crença. E aquela crença passa a não existir no modo da pessoa funcionar. Mas a crença tá lá. Porque nós somos tudo, a gente faz parte do todo, né, Gi? Nós temos as nossas sombras e nós temos a nossa luz. A gente é completo dessa maneira. Ninguém é 100% bom, nem 100% mal. Então, todas as crenças existem em você. Agora, qual que você quer experienciar? Qual que você quer realmente colocar em prática? Exato. É essa a questão, não é, Gi? Eu tenho muito esse olhar. Por exemplo, quando você me atendeu, a questão era aquele relacionamento, que eu me senti abandonada. E você sabe que fazendo os exercícios, eu achei. Quando eu era criança, a gente morava em Guarujá, e a minha mãe demorou 5 minutos para me pegar na escola. Olha só. Fazendo exercício do Theta Healing aqui, eu consegui ir nesse evento, Gi. E por que eu me sinto abandonada hoje? Porque veio esse episódio. Eu trabalhei, eu fiz aqui o processo todo do Theta Healing para limpar. Mas, enfim, eu acredito que essa crença não vai sair de mim, mas eu não vou mais experienciá-la. Olha só, que legal. Você conseguiu chegar no evento, então. Ou seja, você não tinha Consegui. base, né? Você não tinha informação base. Essa dor que eu tô carregando é uma dor de abandono. Você não sabia esse nome, né? O que você interpretou como abandono, né? Porque tem muito isso também, né? Essa questão de como você interpretou, né? Foi uma rejeição? Foi um abandono? Então, preciso usar a palavra correta também aqui do nosso sistema humanizado, né? É tudo isso. E você viu como criança identifica as coisas de uma outra maneira? Lógico que minha mãe não me abandonou. Minha mãe só demorou. Olha só. Só isso. Mas eu identifiquei naquela hora que eu estava sendo abandonada. E aquilo ficou gravado no meu subconsciente. Então, é assim que funcionam as crenças. E aí, quando eu me relacionei, eu senti que foi um cara que não quis me assumir, porque todos os outros assumiram e namorei. Esse não quis assumir, eu me senti abandonada. Eu falei, o quê? Como que eu tô me sentindo assim?
Claro, eu não sou melhor que ninguém, poderia ter essa crença, mas olha só como veio um negócio de infância para mostrar que eu me sinto abandonada hoje porque aquele evento marcou muito na minha vida, Ou seja, a ferida, né, né, ainda gente? estava aberta ali, né, daquele evento. Tava Aí o que aberto. você fez? Voltou lá nesse evento, com essa técnica do Theta Healing, voltou lá nesse evento e pôde modificar ela, né? Ou seja, você trouxe luz, compreensão, né? Consciência, né? Que a gente gosta de falar também, né? Por quê? Porque você olhou para aquela cena com um novo olhar, um olhar adulto. E não um olhar infantil, né? Onde você ali naquele momento não tinha capacidade cognitiva de raciocinar que não era um abandono, né? E aí, como adulto, por isso que é importante você ter as ferramentas, né? Para você voltar nesses momentos e olhar com outro óculos, né? Não vai ser mais aquele óculos da criancinha lá atrás, sei lá, a idade que você tinha, né? Então vai ser o óculos agora da adulta, né? Olha, não foi assim, aí você traz compreensão. Então parece que é algo assim, um bicho tão de sete cabeças, né? Mas na realidade é algo simples, né? Simples por quê? Porque o que a Simples, gente precisa fazer é iluminar, né? Colocar a luz aquilo e compreender a situação de uma forma onde a gente consegue racionalizar. Porque naquela época a gente não conseguia racionalizar assim, né? Já era como dor, como sempre como. E assim vai desencadeando todos os eventos dolorosos da nossa vida, né? E depois que a gente vai estudar o autoconhecimento, que a gente faz esses cursos para terapeuta, a gente consegue tratar as crianças de uma outra maneira. Sim. Olha, está acontecendo isso por isso. Não vai achar que, por exemplo, se eu tivesse um filho pequeno hoje, né? Uhum. Se eu chegasse atrasada na escola para buscar ele, eu teria essa consciência de falar, olha, a mamãe atrasou, mas isso não é o fim do mundo. Você não está sendo abandonado. Sim. Foi só um atraso. Porque a criança, ela grava de uma outra maneira. Exato. É a mesma coisa a criança que escuta a vida inteira a mãe falando que não tem dinheiro. O que vai. Por que que não tem dinheiro? Cresce acreditando que o dinheiro é uma coisa tão louca, tão difícil de ter. A vida inteira eu ouvi que minha mãe não tem dinheiro, nunca tem dinheiro. Sim. Aquilo fica enraizado, gente. Para sair uma crença dessa, anos-luz de trabalho. Eu trabalhei muito crença de dinheiro em mim com o Theta Healing. Porque era enraizado, sabe, Gi? Eu vim de uma família extremamente simples, que era só o que eu ouvia o tempo todo. Mãe, eu preciso disso aqui. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não sei como é que foi a tua infância, se foi assim também, mas isso enraizou. Né? A gente só traz luz quando realmente a gente vai para essas terapias, quando a gente vai para o autoconhecimento, porque você fala, caramba, eu tava com uma venda nos olhos. Não é assim que funciona. É muito mais leve. Sim, eu tenho muitas coisas também relacionadas a dinheiro, né? Bastante coisa, assim, que eu já consegui descobrir, né? Mas é um elo, né, assim, que você vai com o tempo, e é no momento certo que você vai descobrir cada coisa também, né? Não adianta você ir lá numa técnica dessa, num desespero, olha, agora eu quero resolver a minha vida, que não vai também, né? Então, não. É bem no momento certo, na hora que você vai realmente ter a capacidade de lidar com aquilo, né? E não é às vezes só o dinheiro, né? Como que eu enxergo o trabalho, o servir, como que eu sou. É muita coisa que relaciona para chegar lá na ponta e você falar, por que que o dinheiro não chega para mim, né? Por exemplo. Então, é um monte de coisa que a gente vai desconstruindo para depois chegar e realmente o que falta, o que você realmente está saindo da tua boca, no caso, dinheiro, ter a resposta para você, né? Não é algo assim que você vai fazer uma coisa só e vai solucionar, né? Não, são várias. É um trabalho. E outra, você começa a ver prosperidade em outras coisas. Prosperidade para mim não é só dinheiro, né? Uhum. Enfim, tudo que chega para mim é prosperidade, da maneira que chega, porque aquilo vai ser contribuição. Vai ser. Uma demissão, um término de um relacionamento, para mim sempre foram contribuição. Sim. Eu não consigo mais olhar com essa mente escassa de que, agora acabou o mundo para mim. Não, acabei de escrever meu e-book. Tô fazendo tanta coisa.
né? Tô fazendo eventos de barras aqui, tem muita gente procurando. Tô fazendo live, a gente engrenou nas lives, né, É Gi? bom, né? Você vai É tanta praticando. coisa. Sempre tem alguém que você precisa servir, né? Passar esse teu conhecimento, né? Você não pode virar um obeso de conhecimento, né? Tudo que você adquire, você precisa É. passar esse conhecimento para frente, né? Então é muito legal, tudo essa troca, né, que a gente faz aqui. É bem bacana. Então, e a gente tem que olhar para a vida com esse olhar. Eu não estou dizendo de uma positividade tóxica, não é isso. Uhum. Mas é saber que tudo está contribuindo para o seu bem, que é aquilo que a Paula Gasparini fala para a gente o tempo todo, né, Gi, no curso, tudo. Tudo coopera para o seu bem. Se você manter essa mente, é uma mente vencedora, assim, Sim, nada te para. exato. É impossível parar uma pessoa que pensa dessa maneira. Uhum. Porque você fica fluido como a água, né? Você acha saída para tudo. Você fica fluido, você entra no fluxo do universo, realmente. Exato. E você comentou, né, e tudo que você passou que foi bom, né, igual uma demissão, um relacionamento, né? E assim, é até mais profundo ainda, né? Porque se você for ver até esse evento lá da tua infância que você interpretou como um abandono, também, entre aspas, foi bom. Por quê? Se não fosse isso que te aconteceu, você não seria a Yara que você é hoje. Teria buscado essa técnica, seria É, uma terapeuta. Então, um evento vai desenrolando o outro, né? Então, tudo que nos acontece, tudo que chega para mim, é exatamente o que eu precisava. E o que eu fiz naquele momento, né, do que chegou para mim, é exatamente o que eu sabia fazer. Não dava para ser melhor. Então é um negócio legal também da gente já poder ir compreendendo que as pessoas que a gente tem questões, por exemplo, pai, mãe, que todo mundo tem, né? A gente é um ser humano cheio de dores, né? Então, aí isso a gente pode usar também para ir compreendendo as pessoas com quem a gente se relaciona. Porque cada um vai sempre oferecer aquilo que ele sabe, aquilo que ele dá conta, né? Aquilo que ele consegue entregar. é, É o que ele tem. Então é bem legal também a gente é. ter essa consciência. Hoje, sabe uma outra coisa que eu estou fazendo muito e que dá muito resultado? Eu faço muito Ho'oponopono. Não sei se você faz, se já fez. Já. Eu uso aquele que o Dr. Hugh Lane realmente trouxe, que foi o que canalizou a técnica, né? Eu não faço aquelas 108 vezes, aquele monte de frase. Eu faço obrigado, eu te amo. Uhum. Obrigado, eu te amo. Obrigado. Isso já tá na minha mente o dia inteiro, sabe? Legal. Então eu sinto que eu me sinto muito mais leve fazendo Ho'oponopono, É, você vai trazer né? coisas que te Tudo beneficia, né? Sempre ferramentas é, para beneficiar. porque a gente está aqui para limpar a memória. Sim. Quando você se conecta com alguém, é porque existe uma memória ali ou uma crença idêntica dos dois que vai servir para os dois. Então a gente está conectado através de memórias. Dr. Hugh Lane usa esse termo, memória, que é igual crença, né? Uhum. Memória. Por exemplo, eu tinha a crença do abandono, a pessoa que eu me relacionei, ele não ia querer o relacionamento, por quê? Porque eu precisava entender que eu tinha essa crença de abandono em mim, Sim. né? Ele foi o gatilho. E é sempre Então, o que está ligado? Nós temos uma crença ligados, eu e ele, né? Nós temos uma memória. Quando eu limpo a memória em mim, que é o obrigado, eu te amo, eu também liberto o outro. Fica mais leve para mim. É um relacionamento que eu não tenho mais, que eu terminei. Mas fica mais leve para mim, para desvencilhar disso. Porque a gente sempre, quando termina um relacionamento amoroso, na maioria das vezes, a gente termina gostando da pessoa. E é muito difícil isso, né? Só que você tem que se libertar da memória que te uniu a ela. é, Então, como é que você faz? É uma técnica grátis, gente. Não precisa ter. Obrigado, eu te amo o tempo todo. Né? E ter isso na cabeça, né? Não precisa falar alto, não precisa falar, ninguém precisa saber. Mas se você de repente não vai no terapeuta, não se trata, não faz uma sessão de barras ou Theta Healing ou Alpha ou milhares de técnicas aí que estão aí para limpar a memória, faça pelo menos Ho'oponopono. É muito simples e muito eficaz. Você vê o problema saindo da sua vida assim, ó, como se fosse a nuvem passageira. exatamente, é isso mesmo. Eu gosto, eu gosto muito do Ho'oponopono, dá muito resultado. Isso, e é aquela coisa, né? Ô, Gi, Pode falar. eu queria que você explicasse. Você fez um Reels que chama, né? Esses vídeos Ah, curtos aí no eu Insta. faço lá no Você TikTok. fez,
Você fez um essa semana muito legal explicando como que a gente reconhece a crença. É isso que eu queria que você explicasse. E aí depois eu vou explicar a técnica do Theta Healing. Ah, tá. É que eu falo lá das feridas, né? Que tem as feridas da E rejeição que você falou, né? E aí lá eu falo para identificar quais são as características, né? É isso? É esse Reels que você tá falando? é, é. Ah, Foi o tá. último que você fez, ficou muito legal. Eu gravei vários esses dias mesmo. Eu coloquei vários lá no TikTok, aí depois eu replico pro Instagram. Então, aí tem várias coisas. Por exemplo, como que eu vou saber se eu tô me sentindo, se eu tenho essa crença do abandono? Vamos falar do abandono, então, né? Que foi até o exemplo que você citou. Nossa, tem um bichinho aqui. Então, quando você está, por exemplo, só, né? Digamos aqui, as duas pessoas estão aí na live, né? Eu tô sozinha. Aí, eu tô na minha casa. Como que você lida com esse estar só? Você é uma pessoa, por exemplo, que quando está sozinha se sente muito mal, você precisa se ocupar com alguma coisa, por exemplo, começa a ficar ansiosa, precisa se preocupar com a comida, com algo, sabe? Que você tem que estar ali ingerindo para dentro, ou seja, para suprir. O que que acontece, né? A ferida do abandono, ela vai estar muito ligada a isso. É coisas que eu preciso para me suprir, ou seja, eu não consigo sozinha. Então eu vou buscar no externo algo que eu não tenho para preencher o quê? O meu vazio. Então, o que que é esse abandono? É um vazio mesmo que a pessoa carrega, né? Um vazio de alma mesmo, não só de alimento, né? Porque como é a fase do bebê no colo, ali onde ele passou pela fase da amamentação, né? Ele vai carregar esse vazio no peito. E não vai ser só esse vazio de alimento mesmo, né? Que pode ser também um bebezinho que passou fome e tal, que a mãe não amamentou, ele sentiu essa falta. Mas vai ser mais profundamente esse vazio de alma. E aí você vai buscar no outro em coisas, por exemplo, todos os vícios, né? Alcoolismo, drogas, todos os vícios, a pessoa tem essa ferida do abandono. E você percebe Ah, como que as pessoas criticam, né? Às vezes, por exemplo, um alcoólatra, uma pessoa que tenha qualquer outro tipo de adicção, né? Na realidade, é uma dor profunda, aonde a pessoa precisa buscar, sabe, colocar ali na boca aquela falta que ela tem. Então, todos os vícios, tanto, não só, por exemplo, álcool e drogas, né? Vícios como pornografia, qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício vai entrar nessa ferida do abandono. Ou seja, eu tenho um vazio e eu necessito suprir esse vazio com o quê? Com coisas do meu externo, com coisas à minha volta, porque eu não consigo preencher esse vazio com nada. E quem é que vai preencher esse vazio? Eu mesmo, quando eu estiver adulto, né? E conseguir entender tudo isso. É um processo terapêutico também, né? Primeiro eu preciso identificar que eu tenho essa ferida do abandono, preciso entender que ela tá ali aberta e tal, para depois eu tratar. E aí, o que mais para você poder identificar se você tem essa ferida do abandono? Você é uma pessoa assim que é muito carente, sabe? Extremamente carente, precisa muito ficar demonstrando ali que precisa do outro, sabe? Às vezes você até entra em relacionamentos abusivos, por exemplo. Por quê? Porque você prefere ficar em algo que tá ruim do que ter que lidar com aquele abandono, né? Vou ficar sozinha, não, eu preciso de alguém para me suprir. Então, muitas dessas questões que a gente vê na mídia, né, de relacionamentos, pessoas que contam, né, de relacionamentos abusivos, é essa ferida. E aí a pessoa precisa enxergar tudo isso primeiro para depois tratar. E aí vai ter várias questões, né? Fisicamente também, a gente consegue ver algumas características, né? Pessoas, por exemplo, que têm bastante excesso de peso, é outra característica. Por quê? Porque eu preciso ficar mais fortinho, né? Ou seja, mais macio para quê? Justamente para ser gostoso as pessoas me abraçar. Olha só como que é, né? O nosso inconsciente, né? Então eu não tinha noção disso. você acumula gordura no seu corpo, né? Justamente para isso, né? Porque se você for comparar uma pessoa mais magrinha, né, mais pontuda com ossos, qual que é melhor para dar um abraço? A mais fofinha ou a mais pontuda com ossos, né? Então, Fofinha. é tudo muito inconsciente que você vai tendo. E aí, às vezes, tem pessoas que falam: Nossa, eu não consigo emagrecer. Não consigo emagrecer de jeito nenhum. Aí você vai ver uma crença lá atrás que ela carrega, uma dor, sabe, de abandono, uma ferida do abandono que tá ali aberta e ela tá desencadeando várias coisas, né? Aí gera muita dependência emocional, né? Que é essa questão que eu falei de buscar no outro, em relacionamentos, em pessoas, em vícios, né? Vai gerar isso na pessoa, sabe?
Vai ter bastante coisa assim relacionada também a ter. Vai ser muito isso, a necessidade de ter alguém por perto, sabe? Não consegue ficar Entendi. só. Ou seja, ferido do abandono, estou vazio. Tem que ter alguém para me suprir. Vai ser aquela pessoa, muitas vezes também, que até sufoca o outro, né? No relacionamento. Por quê? Porque ela quer estar sempre grudada, né? Quer estar sempre perto. E aí, cada ferida, né? Que são 5, né? Tem a rejeição, tem o abandono, tem a manipulação, aí depois tem a ferida da humilhação e depois a da troca, da exclusão e traição, né? Que é a última formação ali na fase mais já onde a criança já entende um pouco mais. E aí cada uma vai ter onde você possa identificar isso, que é o que eu disse no começo, né? Através do seu comportamento. Como que você está se comportando no teu dia a dia e você consegue observar. Peraí, por que que eu me comporto assim? Por que que eu sinto isso, né? Então você começa a se questionar dentro de você, né? E no teu externo também, você começa a ver, né? E não levar somente para o lado da crítica, talvez de se sentir assim, criticada, né? Julgada. Porque infelizmente a gente tá aqui pra se É, relacionar, se você tá com a tua ferida aberta, alguém vai lá enfiar o dedo, é lógico que vai doer, né? Por isso que você precisa procurar é. uma terapia, algo do tipo, né? Então é observar como que eu tô me comportando, se eu tenho essas características. Então é bem bacana que dá para ir entendendo um pouco. E claro, não é fácil lidar, né? Aí você precisa do acompanhamento realmente, quando você tá nessa condição, né? Digamos assim, de dor profunda. Agora, se é algo um pouco mais superficial, aí você consegue, talvez vendo um vídeo, igual você falou, fazendo um Ho'oponopono, né? Algo dessa forma, você consegue também já dar uma amenizada. Agora, quando é uma dor profunda, né? Uma ferida muito latente, uma dor muito latente, você vai precisar do acompanhamento mesmo. Sim, é que as pessoas, elas não têm noção de que aquilo que elas não estão conseguindo materializar ou fazer, é responsabilidade delas. É, As pessoas acham que a responsabilidade está sempre no outro. sim. Então fica muito difícil a mudança, né? Porque você fala, ah, mas é fulano não muda. Não, fulano não vai mudar, não precisa mudar. Uhum, Você precisa ver o que que fulano te incomoda tanto. exato. Por que que aquilo te incomoda tanto? Uhum, E trabalhar aquilo em você, é, né, Gi? Porque justamente. senão não vai. Eu lembro que em 2019 eu estava casada e ele me irritava profundamente. Olha só. Eu falei, gente, não, não é ele, sou eu o problema. Não, não é que é o problema, mas assim, eu é que vou ter que mudar. Se Uhum. eu quiser que que dá certo as coisas para mim, Ou né? E realmente eu mudei, separei e tô livre. quem tinha nesse teu campo, né, que pediu alguém assim, né? Porque é aquela coisa, né? Fosse um velcro, né? Exatamente. Eu já vi uma explicação E assim. às vezes dá muito certo do casal se curar, né? Conversar, um se trata e ajuda o outro, né? Eu tenho um casal aqui que os dois vêm correr as barras. Legal. Ela e ele fala, não adianta vir só eu, tem que fazer eu, tem que fazer ela, pra gente ir melhorando os dois, né? Porque o que me incomoda nela tá em mim, o que incomoda nela tá trocado, né? Ah, mas é isso. É sempre assim. É sempre assim, é o espelho, né? Então, é o espelho. Os dois se tratam comigo. Eu acho um barato, sabe? É um casal bem moderno, assim. Casal consciente. Bom, É... Casal consciente, né? Que quer ficar junto mesmo. um ajudando o outro. Mas é difícil a pessoa ter essa consciência, né? Puxa, eu preciso mudar, mas como? Exato. Por isso que eu falei, observando os seus Não olha. comportamentos, é muito. Dá pra ver muita coisa, sabe? Mas aí que tá. A hora que você fala, por exemplo, é o teu espelho. A hora que uma amiga tua vai desabafar com você, meu marido isso, meu marido aquilo, é o teu espelho. A pessoa já não quer nem escutar mais nada, entendeu? Então é aí que tá. Mas é duro escutar isso, Gi. Eu já escutei e foi Mas é difícil. porque é a tua Eu, mente racional que quer racionalizar uma coisa que não é para racionalizar, é o teu campo emocional, entendeu? Não, é, pessoas têm dificuldade, porque não é uma coisa que você vai tratar racionalizando. Aí você vai se maltratar mesmo. Mas como que eu atraí isso para mim, né? Como que sou eu que tá a pessoa tá me mostrando que tem em mim? Não, aí você tem que ter calma, respirar, se centrar e falar, peraí, existe uma mente consciente e uma mente inconsciente. Então, eu já entendi porque a pessoa precisa entender esse básico, né? O que eu preciso entender é é, exatamente isso, né?
que é esse espelho que me mostra, essas crenças que eu carrego, ela não tá aqui na mente consciente, nesses 10%. Ela tá lá naquele profundo nosso, né? No nosso inconsciente. Nos 90. Exatamente. Na caixa preta. Aí você tem que mexer, é uma barra, uma terapia igual o método alfa, um teta healing, né? E o exercício que você vai ensinar para nós hoje também, né? Observar seus comportamentos, é o que eu tô falando o tempo inteiro aqui, como que eu lido com as pessoas. E tem várias, né? Sim. Você vai, tem que querer muito, porque é doloroso também, né? Mexer nessa caixa preta aí não é muito legal, não. Não, é muito complicado. Tem que ser Power Ranger faixa preta. É. Mas eu tô, agora que eu entrei na brincadeira, agora eu quero. Claro que aos poucos que eu vou tendo consciência do que. Hoje, por exemplo, eu tive uma consciência gigante de como que eu tô agindo em determinada. No meu profissional. Sabe assim? Mas é porque eu me observo o tempo todo. Isso. Eu trago a responsabilidade para mim, né? A culpa não tá em ninguém do que eu tô passando. Uhum. E também não sou culpada, é que está acontecendo dessa maneira e eu mesmo vou ter que resolver. Então, eu queria falar um pouquinho da técnica, Gi, como é que a gente descobre no Theta Healing. E é assim, o subconsciente, ele não entende a palavra não. Para o subconsciente, a palavra não existe. Uhum. Tudo que ele grava lá, ele não tem ponto de vista, ele não tem certo e errado, né? É que nem nesse caso do abandono, por exemplo, eu lembro que minha mãe demorou, eu cheguei e ia nesse evento, o subconsciente gravou aquilo. E não foi uma coisa legal para mim, né? De que minha mãe estava me abandonando. Minha mãe só estava demorando 5 minutos para me pegar na escola. Olha só. E aí ele registrou como abandono. Então ele não tem ponto de vista. Então quando você for fazer o exercício, não adianta você colocar a palavra não, porque ele não vai entender. E também não é usado esse exercício como um oráculo. É só para você perguntar realmente se essa crença você está vivenciando ela. Porque aí fica mais claro para você. Então, o exercício é a cinesiologia. Não sei se você já ouviu falar, Gi, dessa técnica. Que é aquela do corpo, que vai para frente e para trás. É muito legal. Funciona muito, muito, muito. Muito. Você tem que estar hidratado, bem hidratado, ter tomado bastante água. E aí você vai afirmar. Você vai ficar em pé e vai afirmar. Por exemplo, eu me sinto abandonada. E aí você vai perceber se o seu corpo vai para frente ou vai para trás. Se ele for para frente, você sim se sente abandonada. Uhum. Se ele for para trás, essa crença não existe. Existe em você, mas você não está experienciando ela. Não é uma ferida que está aberta em você, né? Então, eu sou uma pessoa escassa. Escassez de dinheiro, escassez de prosperidade. A gente sabe que prosperidade não é só ter dinheiro, né? É poder fazer aquilo que você quer na hora que você quer. Você conseguir fazer aquilo. Isso é prosperidade, né? Então, você fica em pé. Geralmente, a gente pede para a pessoa estar de frente para o norte. Então, pega a bússola do celular, coloca a bússola e dá uma olhadinha para onde é o teu norte e você fica olhando de frente para o norte. E faz a pergunta, faz a afirmação, né? Não é uma pergunta porque teu corpo não é um oráculo. O teu corpo ele que cria nessa realidade. Então ele tem condições de te responder aquilo que você está vivenciando. Então tenha essa conexão com o corpo. O corpo da gente, em Axis, a gente trabalha muito essa conexão. Por isso que as barras não pode ser online. Ela tem que ser presencial. Porque ela é uma ferramenta de fazer o corpo perceber que ele pode receber. Quanto mais o corpo recebe, melhor ele fica para receber tudo nessa realidade. De uma maneira mais saudável. E tudo fica registrado no corpo também, né? Não só na nossa mente inconsciente, né? Todos esses eventos, eles também ficam registrados no nosso corpo, né? Que são as traumatizações. E aí, totalmente. E aí, conforme a gente vai liberando esses eventos traumáticos, essas sensações, esses sentimentos que a gente carrega,
isso também impacta no nosso corpo, né? Inclusive, quando faz esse exercício, né? Você sente até no corpo muitas vezes, né? Um peso ou, sei lá, algo assim, sabe? Uma dor na perna. Você tem sensações mesmo. Eu já experienciei isso. Tem sensações, tem. É bom só sempre hidratar. E eu calibro meu corpo todo dia de manhã, Gi. Eu já vejo para onde está meu sim e meu não. Uhum. Sabe? Eu já faço. Meu sim sempre está para frente, o meu não sempre está para trás. Então tá tudo ok, eu estou hidratada. E aí eu vou perguntando. Eu ainda pergunto dessa crença do abandono. Eu ainda estou vivenciando ela. Eu preciso ainda me curar mais, entendeu? Mas, por exemplo, a escassez, ela não está. Eu não estou vivenciando a escassez nesse momento. Que bom. Entendeu? Então eu fico em pé e falo, eu sou uma pessoa escassa. O meu corpo imediatamente ele vai para trás, né? Então é um exercício muito legal para você ver que crença que você está experienciando aí e o que está te parando. Porque às vezes você não consegue seguir em frente com uma coisa que você quer muito fazer e você não entende. Você fala, mas caramba, isso de novo desse jeito? Isso. E essa, E a gente sabe que é muito difícil isso. ô Yara, e essa técnica, ela foi criada pela a autora do Theta Healing mesmo, a criadora do Theta Healing, ou não? Não, não foi. O Theta Healing usa essa técnica, mas a técnica se chama cinesiologia. Ah, Deve ser uma ciência que estuda o comportamento do corpo com... eu ouvi dizer até que os astronautas usam muito a cinesiologia. Porque lá no outro campo, que é fora daqui, que não tem gravidade, fica difícil de se comunicar com o corpo. E eles têm também a técnica da mãozinha, né? Que eles fazem assim para saber se sim ou não. O sim é sempre com a direita, o não é com a esquerda, não. para saber se o corpo já quer comer, porque lá as sensações são diferentes, né? Parece que não dá para saber se está tendo fome, se está tendo sede. Eu ouvi uma história assim, eu não me aprofundei nesse estudo, tá? Eu trouxe esse exercício da cinesiologia porque no curso de Theta Healing a gente faz isso, a gente recebe essa ferramenta, e em Axis também, Nha, né? A gente usa muito. A Axis usa muito essa técnica do sim ou não com o corpo, né? Por exemplo, o meu corpo, que já está muito acostumado com as barras, eu faço facelift energético todo dia, eu auto-aplico as barras em mim, o meu corpo está muito conectado comigo. Muito, assim. Eu tenho as sensações bem enraizadas em cada parte. Uma verdade para mim, por exemplo, Gi, do meu joelho para baixo arrepia. como Se eu assim? chegar para fechar o contrato com uma pessoa, por exemplo, eu sei se aquilo vai ser mais contribuição ou menos contribuição. Porque o meu do joelho para baixo arrepia tudo, entendeu? Uhum. Vamos supor que eu, mesmo tendo não tendo esse arrepio, não sendo uma coisa que seja contribuição, eu fecho o contrato com essa pessoa. Não é que vai ser ruim para mim. Eu falo de novo, o corpo não é um oráculo. Vai ser menos contribuição. Eu poderia ter um contrato melhor num outro momento, entendeu? Porque tudo que chega pra gente é contribuição. Mas o corpo, quando você tem esse contato, quando você tem essa conexão forte, ele consegue te ajudar a definir o que naquele momento é mais contribuição. Ele, na hora, ele já te avisa. Mas isso é um exercício de todo dia, você calibrar o teu corpo, você conversar com o teu corpo. Quando você acorda também, em Axis a gente se ensina a ativar o timo. O timo é essa glândula que parou de funcionar quando a gente era adolescente, né? Então você chamar pelo timo quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, dar bom dia para o seu corpo, tocar no timo, ativa e conversando com as células. Bom dia, corpo. Mais um dia, que sejamos felizes, que seja um dia próspero, que seja um dia muito feliz, que a Legal. gente tenha muitos clientes, que a gente consiga vender bastante. Essa conversa com o corpo me trouxe essa conexão de saber o que vai ter contribuição ou não, entendeu?
Legal. Mas é um exercício de todo dia. Dentro do treinamento que eu fiz também, né, que é onde a gente aprende essa técnica do método alfa, a gente tem muito esse contato com o corpo também. Muito essa coisa de respirar, sentir o corpo, sabe? Inclusive ensina dentro do treinamento para identificar as feridas, né, as dores, né, dos traços de caráter, né, que são linkados a cada ferida. A gente aprende também. E é dessa forma, é com esse exercício, né? Eu até fiquei surpresa quando eu soube do Theta Healing, não sabia que era o mesmo exercício que usava. Por quê? Exatamente isso, né? Parece que tem ouvi dizer que é uma pesquisa, né? Onde, quando eu tenho que escolher entre duas coisas, né? Eu tenho que escolher entre duas coisas. E aí a minha mente inconsciente, ela, na verdade, vai ter o amarelo e o verde. E aí eu quero escolher o amarelo. Mas quando eu aperto o amarelo, ou escolho o amarelo, alguns segundos antes, a minha mente inconsciente já tinha escolhido o amarelo. Acho que é isso que é a pesquisa que eu ouvi falar. Então é por isso que a gente tem que... Esse exercício, essa técnica, né, para descobrir, a crença ela é válida. Porque não é o que vai sair da tua boca, é realmente o que está no seu corpo registrado. É muito... Então aí você vai observar no seu corpo como que foi, se foi para frente, se foi para trás, né? Calibrar certinho, né? Você explicou como que é o calibrar? Para quem está aí na live, talvez não conhece. O calibrar é só... Sim, o calibrar é você perguntar e ele vai para frente. O corpo, ele dá uma mexida para frente quando é o sim. E quando é o não... No Theta Healing explica assim, que o não é sempre para trás. Já em Axis, vem diferente esse exercício. Esse exercício fala que às vezes o seu sim pode estar para trás. Já ouvi falar. Eu já ouvi falar isso. Mas na apostila do Theta Healing, como eu recebi a técnica, sim, eu estou passando desse jeito. Que o sim é para frente, né? Porque a gente usa, inclusive, no atendimento, eu calibro o meu cliente assim. Eu sei que aquela crença foi desmistificada porque ali o corpo deu sim para mim. Então, no Theta Healing, eu sempre usei o sim para frente e o não para trás. Entendi. Né? E é muito fácil, só tem que estar hidratado, porque senão o corpo não responde. O corpo responde de uma maneira errônea, porque ele não está hidratado. Precisa beber pelo menos uns 7 copos de água antes de fazer a técnica, né? Mas é bem legal, porque, por exemplo, Gi, depois daquele exercício com você, e como eu tenho feito me auto-atendido com Theta Healing, eu achei, por exemplo, que essa dor do abandono eu já tinha resolvido, e não. Esses eventos com a nossa mãe é muito profundo, né? Tudo que a gente passou. Porque foram 9 meses ali dentro da barriga, né? Então é muita coisa para a gente desconstruir, né? Então, igual você falou, não, eu tinha olhado com a técnica do Theta Healing. Mas e aí, será que nessa etapa, até essa etapa que você foi? Porque veja bem, eu não sei muito bem como que funciona o Theta Healing, né? Você tem que saber o que você vai perguntar, seria isso? Porque aí o que você não sabe, né? Então tem coisas que você não sabe. Como que você vai acertar? Sim. É por isso que eu tô dizendo que as pessoas precisam se observar. Porque as pessoas não têm noção. Às vezes está tentando fazer uma coisa na vida e não consegue. E não entende por quê. A culpa é do marido, a culpa é da mulher, a culpa é do governo. Você entendeu? O cara nunca olha para ele e fala, meu, tem algo de errado comigo. Quando a pessoa... Claro que esse exercício é para quem já tá um pouquinho mais... antenado e falar, putz, eu preciso ver se eu tenho a crença da escassez, né? Deixa eu perguntar aqui, fica em pé então e pergunta, eu sou uma pessoa escassa? Se você for uma pessoa escassa, o teu corpo vai pender para frente. Se você não estiver experienciando essa crença mais, o teu corpo vai para trás. O meu na escassez, ele vai para trás. E quando... Agora, na dor do abandono, eu me sinto abandonada, ele automaticamente vai para frente. Eu ainda estou vivenciando essa crença. E antes de você passar pelo atendimento comigo, você não tinha a crença mais? Como que tava? Assim, só para eu poder entender. Eu não tinha... Nunca tinha te perguntado. Eu não tinha me perguntado dela. Eu não tinha sentido aquilo, Gi, que eu senti quando eu cheguei no teu atendimento. Porque era uma sensação estranha que eu estava passando com uma pessoa que eu nunca tinha experienciado. Eu falei, gente, o que tem de errado aqui? Eu não tô entendendo. Entendi. E aí foi bom.
Quando você me atendeu é que me trouxe consciência, porque Gi, a gente, tudo bem, a gente se atende, a gente faz as técnicas, tudo, mas às vezes quando tá em você, você não consegue perceber. É muito difícil a gente ver, né, muitas coisas que tá na gente, né? Por isso que é bom o olhar do outro, né? Uma outra técnica, um outro método, porque aí você consegue ter essa clareza, Sim. né? E aí quando você me trouxe clareza, eu estou trabalhando essa crença em mim, a crença do abandono. Eu não posso ser abandonada. Já? Eu não nasci junto de ninguém, eu sou uma pessoa completa. Como é que eu vou poder ser abandonada? Só se eu me abandonar. É. Só que vai falar isso pro meu subconsciente, né? Então eu tô trabalhando em cima dessa crença, entendeu? Mas ainda o meu corpo ainda vai para frente quando eu pergunto, sinal de que o meu sistema de funcionamento ainda entende que o meu subconsciente acredita que eu sou abandonável. É porque você ainda não chegou no evento, igual você falou que aí depois, né? Você até fez a tua técnica do Theta Healing e chegou no evento, né? E só que talvez, não sei qual evento que você chegou. Pode ser que antes, esse era na verdade uma repetição, um evento subsequente, né? Então pode ser que o evento raiz Pode você ser. ainda não acessou, entendeu? Só quando você acessar esse evento raiz, que você dissolver isso realmente, aí que você vai realmente eliminar essa questão do abandono. A Tassi, minha amiga, tá aqui, tá É falando. porque Não conseguimos enxergar a verdade em nós mesmos. A Gi me ajuda muito. É verdade, amiga. Você também me é ajuda verdade. muito. É, A Gi é sensacional, gente. Façam o método Alfa com ela, porque obrigada. é sensacional o atendimento dela. Eu fiquei apaixonada, Aí. porque realmente me trouxe muita consciência do que eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu não conseguia. E esse evento que agora eu consegui chegar, eu devia ter uns 7 anos, porque eu estava na escola. Ah, sim. Então você vai voltar em outros ainda, que com 7 anos. Aí eu vou voltar em outros que foi antes de 7. Mas ainda vai ter história esse abandono aí, eu vou resolver, você vai ver. Ah, daqui a pouco Eu não vou culpar. já conseguiu eliminar isso, com certeza. Daqui a pouquinho já O desaparece. importante é eu não culpar os outros, Gi. As pessoas entenderem que não existe culpado, a pessoa só está te mostrando aquilo que tem dentro de você e cabe a você resolver. Uhum. É isso. Para viver bem, para viver feliz. Gente, o quanto é libertador você viver bem com você, né, Gi? A gente que participou, a Jaque aí que participou também do Paula Gasparini lá. Ah, é? Legal. O quanto é importante a gente conseguir olhar e falar: não, 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 isso é comigo, cara, eu preciso me consertar. Consertar não, porque não tem nada de errado, mas eu preciso resolver isso em mim. Parar de culpar o outro, parar de, sabe, trazer responsabilidade, é viver melhor, é viver feliz. Você viu o vídeo que a Paula postou ontem? Ontem. De repente, tudo começa a ficar bom, você não ganhou na loteria, você não arrumou, você não tá com o Paulo Zulu do lado, mas você tá feliz, cara. Sim, é. É porque a gente tem, é igual você Eu, falou, é difícil a gente enxergar isso, porque é muita, eu gosto muito da explicação que ela dá, né, que, assim, me clareou muito quando eu cheguei no canal dela, que foi essa questão do mundo externo e do mundo interno. Que às vezes fica até mais fácil de entender esse negócio de consciente e de inconsciente. Ou soma os é, dois e fica uma compreensão melhor. Porque como que você vai é, lidar com as coisas aqui fora, que tá chegando para você que não é legal, igual quando você chegou no meu atendimento, que não estava legal, você não estava conseguindo lidar porque você estava olhando só fora. Você não estava indo para dentro, né? Aí quando você teve essa clareza, olha, tem uma ferida do abandono aí, o que está acontecendo? Por que eu estou me abandonando, né? Aí você começou a ir para dentro. Aí você começou de novo, voltar a ser a Yara, ficar centrada, ficar no teu lugar certinho, procurar fazer os teus tratamentos em você, né? As suas técnicas em você. Tá aí investigando e tá cada dia melhor. E logo, logo você vai cicatrizar essa ferida que estava aberta. Então, essa é a nossa é, dificuldade, porque é muita dor, né, pra gente lidar no externo. Nossa, ainda ouvi, não, mas é você que tá se abandonando. Não, mas peraí, né? Então tem que ter todo um cuidado, uma questão ali para você olhar para isso e saber realmente como que você vai lidar com isso no momento, né? E a ferida do é, abandono, até assim, ela é muito latente mesmo, sabe? Para você chegar ali, nossa, eu tô, né? Como que eu vou cuidar disso sozinha? É porque você já é uma terapeuta, é ferramenta, senão seria mais difícil ainda, né? Tem... mais difícil, é. E outra, é legal também esse olhar, Gi, porque quando você se olha, você traz a responsabilidade, você vê que o outro, não é que ele não quer você,
é que você estava pedindo aquilo. Uhum. É. Né? Então não existe o outro, existe sempre você. E eu sei que é difícil trazer essa responsabilidade, mas depois que você consegue, eu não jogo a responsabilidade da minha vida mais em ninguém. Eu já fiz isso muito e não foi legal. E aí eu não cresci naquela época. Quando eu abandonei isso, mas isso eu já abandonei há muitos anos, sabe? Foi já há mais de 20 anos já eu trago a responsabilidade para mim. Um Sempre fui muito crescimento, né? responsável pela minha vida. É um Mas, crescimento. claro que existem várias dores ainda que eu não sei, né? Isso sempre vai existir. Eu não estou querendo resolver minha vida. Eu estou querendo viver bem comigo, né? Mas aí você vai com o tempo, né? A vida ela vai te dando as oportunidades nos momentos certos também, né? Não adianta a gente achar que vai É, resolver tudo, né? Agora eu achei a técnica, a ferramenta, né? Igual você ensinou aí esse exercício, né? Para a gente identificar. Eu também falei dos comportamentos, para a gente olhar, das feridas, né? Olha, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo uma pessoa que não cuido do meu corpo, não dou limites para mim, quero ser a perfeita, sei lá, né? Tudo isso é uma forma de você ir identificando essas crenças que a gente carrega, né? Essas dores, né? Pode chamar de dores também. Porque se você não está conseguindo viver em sociedade, viver com você mesmo, tudo que estão te falando, você está achando que está afetando você, a tua vida não flui. Você quer uma coisa, acontece outra. Ai, peraí. Então, tudo isso é uma forma de você identificar. O que que tem dentro de você, né? é, Verdade. O que que eu carrego aqui dentro de mim, que aonde eu vou, essa coisa vai atrás, né? Como diz a Paula, essa trulha vai, vai atrás, né? E vai continuar indo. Porque se você não olhar para dentro de você, não vai mudar, entendeu? Aí vai lá fazer um exercício, vai olhar um negócio e esquecer tua mente racional aqui, né? Que ela fica na tua cabeça o tempo inteiro, né? Ah, não, isso aqui eu acho que não funciona, não. Ah, isso aqui é besteira. Ah, esse aqui, sei lá, passei por um atendimento ali que falou coisa com coisa, nada a ver. Então é um monte de coisas juntas, né? Que você tem que ir olhando cada coisinha, né? Não dá tanto ouvido para essa tua mente consciente, né? E olhar mais para dentro de você, ouvir o teu corpo, igual você falou, essa técnica do exercício, né? Que dentro do treinamento que eu fiz tem também, é muito legal. Igual você agora já sabe, ferido do abandono. Nossa, deixa eu perguntar aqui, eu estou me sentindo abandonada? Até quando isso vai prevalecer? Deixa eu ir voltando nesses esses eventos, né? Em que momento? Aí você vai se perguntando e vai entendendo um monte de coisa que está aí em você. E vai se descobrindo. tem um comentário aqui. Acho que quando você se abre e aceita, as dores vêm mostrando que precisam ser curadas. Exatamente, Cici. É, É isso mesmo. primeiro passo. E tem uma frase do Gary Douglas, que é o fundador de Axis, que ele sempre fala assim: se somente racional pudesse resolver as coisas que não estão dando certo na sua vida, ela já não teria resolvido. Exatamente. Então, o racional não é para a gente dar bola para ele mesmo. Eu não dou bola. Ele começa a me questionar que não vai dar certo, você tá ferrada, hein? Eu nem dou bola para ele, porque ele não me resolve nada. Não. Se eu não me curar, se eu não for a minha amiga, estiver comigo a todo momento, ninguém mais vai. A gente é Ninguém. condicionado, né? As nossas dores, as nossas histórias, 100% É, condicionado. Então, se eu quero um caminho melhor para mim, se eu quero descobrir o que está, essa crença que eu carrego sobre dinheiro, sobre trabalho, sei lá, sobre relacionamento, aí eu vou ouvir a minha mente? Não faz sentido. Então, se você quer não faz sentido. evoluir, se você quer melhorar, o que que você vai fazer? É se voltar para dentro mesmo, né? E o primeiro É passo é se autoconhecimento. aceitar, né? Que a colega colocou aqui, né? Cici, né? Cici, não sei. Ela colocou aqui. Se você não aceita, se você não fala, é isso, se você ficar negando, que é ouvindo essa voz É, da cabeça aqui da mente, você não vai para lugar nenhum. Então, o primeiro passo é não. olhar para aquilo. Igual, se você, na sessão lá que você saiu comigo, você fala, não tem essa dor de abandono, não, você tá enganada, não é isso, não, tal. Como que você ia tratar isso? Como que você ia voltar num evento lá É. onde você identificou que 5 minutinhos que a tua mãe atrasou, você se sentiu realmente assim? Entendeu? Então, a primeira coisa, aceita Gi, por questão e vai melhorando. Hum, e você sabe que quando você se coloca nesse estado de querer entender e perguntar realmente por que que acontece isso comigo, tudo flui. tudo. Porque você sabe, eu estava tomando banho quando esse evento chegou. Sim.
Do nada veio esse evento, a gente na porta da escola e eu chorando. Chorando assim, que eu tava com o olho inchado, porque minha mãe demorou 5 minutos. Tava a diretora da escola comigo. E aí, eu, no chuveiro, eu falei, foi esse dia. Olha só que legal, né? É, às vezes numa conversa, né, com alguém também, até mesmo já aconteceu comigo assim de ver, por exemplo, até mesmo filme, novela e alguma coisa me lembrar, música também, pra mim funciona muito. Ah, Conversa normal, às vezes no dia a dia você vai fazer tal coisa, né? Eu tinha muito uma questão assim com a ferida da rejeição, né? Dessa coisa de existir, né? Inclusive tive várias doenças relacionadas a isso, doenças de pele, que pela psicossomática a gente consegue identificar também essa questão de crenças, né? De dores que a gente carrega. E aí eu tinha alergia, síndrome do pânico, várias coisas. E recentemente agora, eu ainda investigando, né? Porque é uma raiz profunda, você vai indo, né? Aí eu cheguei num lugar onde eu tinha. Meu nome de solteiro era um, de casado é outro, né? E quando eu peguei, a pessoa pegou e falou assim: ah, mas Giselda Barbosa Alves Pereira não existe. Quando ela falou a palavra não existe, que é muito ligada à existência, né? Com relação ao existir. Eu sinto que eu não existo, porque eu fui rejeitada, entendeu? Nossa, na hora, assim, eu tava num lugar cheio de gente, era um consultório médico. Na hora minha mente já fez assim, sabe? Falei, caramba, é isso, tal, tal, tal. Já liguei com uma coisa com a outra. Uma palavra que ela falou, que era ligada a essa questão da existência, da rejeição. E aquilo fez um sentido pra mim, assim, sabe? E na hora você vai saber, sabe? Falar, nossa, que é. doido. Não, não é. Na hora você vai saber que aquilo fez sentido pra você, que não era, que é algo que você registrou. E aí eu tinha várias outras coisas ligadas a isso, sabe? Que não dá nem pra. Que é uma pontinha, né? Como diz a Paula, é um polvo, né? Você tá só vendo a cabeça. É. Vai ter um monte de perna que você tem que pegar e ir costurando a tua história e descobrir realmente quem você é. Tá, você tá contando ali, ó. Eita. É. Nossa, faltam 2 minutos para acabar a live, gente. Ai, passa Foi rápido, né? demais, Gi. Eu adoro o papo com você. Vamos tentar fazer mais. A gente vai deixar a caixinha para vocês colocarem que assunto que a gente entra, se a gente continua nas crenças, o que que vocês querem que a gente fale. Se estiver gostando, né? Muita gente, as meninas da mentoria minha, adoraram. Legal. Falaram, ai, meu, faz mais. E aí a gente pode fazer toda terça, né, Gi? Vamos fazer, né? Eu tava muito com essa questão, né? Até teve muita gente que me chamou para fazer live antes, né? Que eu ficava assim, ah, não gosto, ah, isso. E tem tudo a ver com essa questão, sabe? Da minha questão de existir, de rejeição. Tanto que quando eu comecei a gravar stories, eu tive alergias, coceira, tive muita coisa, assim, sabe? Então, agora eu me sinto mais à vontade com relação a isso, sabe? É. E tô aberta aí pra Ai, gente eu me fazer, para senti outros tão dias. leve com você. É, Eu que senti bom. leveza na nossa live. Eu gostei de fazer com você também. Eu também tinha um pouco de ponto de vista, sabe, com live. Uhum. Tinha vergonha. Com você eu me senti muito à vontade. Ai, que bom, não? Bacana. E acho que esse papo de crenças é bem legal, que é muita coisa, né? Para ir identificando. Não é um É, assunto assim que dá para falar uma vez só. É muita coisinha, né? Que você tem que ir mergulhando mesmo, né? Legal. mas a gente vai Bacana, deixar a então. caixinha e o pessoal fala, obrigada, Tassi. E aí o pessoal Obrigada, fala o Maria. que quer que a gente fala na outra live. Não sei, ou se quer que continuar com a crença, sei lá. Uhum. Vamos fazer Vocês aí. que mandam, Então tá. Valeu. tá bom? Obrigada, Gi. Obrigada, Obrigada, amiga. gente, que esteve aí com a gente. Obrigada mesmo. Beijão. Obrigada. Eu vou deixar Obrigada mesmo. salva. Tchau, tchau. Beijo. Boa comemoração aí. Dá parabéns para sua sobrinha. Tá. Beijo. Beijo, beijo, gente. Como que eu gravo? Gente, vocês sabem como eu gravo?